Olá, irmãos, vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada sobre uma questão importantíssima para cada um de nós. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? O que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus deve fazer para ser salvo, ou seja, para fazer parte do reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna. O que o homem deve fazer? Então, veja só que a humanidade estava totalmente desligada de Deus por causa da entrada do pecado lá no princípio, né, em Adão e Eva. Então, a partir desse pecado, da queda do homem, toda a humanidade ficou corrompida, né? E nós também herdamos esse pecado e, somando com os nossos pecados, estávamos muito mais perdidos e mortos por causa dos nossos pecados, né? Então, é o que o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreve aos Efésios, a igreja lá em Éfeso, que Cristo nos deu vida. Cristo nos deu vida, né? Porque estávamos perdidos como ovelhas caminhando para o matadouro, né? Para a morte eterna, né? Então, Cristo nos deu vida, estando nós mortos, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, em nossos delitos e pecados. Então, graças a Cristo, que ali na cruz, ele, com a sua morte e ressurreição, ele nos deu vida. Então, como o próprio Cristo pergunta a Marta, a irmã de Lázaro, né, que ele era a ressurreição e a vida, né? Quem crer nisto não morrerá eternamente, né? Então, veja só que o que nós devemos fazer para herdar, então, a vida eterna. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos fazer a leitura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 21. Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 21, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou-o e disse... Ou seja, Jesus olha para ele e se compadece, né? Se compadece daquele homem, né? E Jesus então disse a ele: Só uma coisa te falta. Ele conhecia todo o mandamento, né? Toda a lei, né? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, fala: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então veja só que este homem, que era um judeu religioso, conhecia toda a lei, né? Para o judeu, basta cumprir a lei que está salvo, né? Na cabeça deles, né? Mas ele queria, talvez ali, querer agradar a Cristo, ou então
se demonstrar perante aquele povo que estava seguindo a Cristo. Então ele corre, ele vai atrás de Jesus, né? E ali para perto de Jesus e faz essa pergunta, né? Que farei para herdar a vida eterna, né? Então, primeiro ele se ajoelha ali diante de Jesus. Veja só que era uma pessoa religiosa e já quer agradar logo de cara a Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Ou seja, ele não estava vendo ali Jesus Cristo como uma revelação de Deus, como um Messias, simplesmente como um mestre, como uma pessoa instruída, né? Um ser humano qualquer, um ser humano instruído, mas não via ali Jesus Cristo como o Messias, né? Então ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, veja só, Jesus Cristo fala: por que me chamas bom? Né? Por que me chamas bom? Somente Deus é bom, né? Jesus Cristo já fala com ele dessa maneira, né? Então, Jesus vê que ele conhecia os mandamentos, né? Porque ele mesmo relata, né? Que não mata, né? Não adultera, não dá falso testemunho, não defrauda ninguém, que ele honra o pai e a mãe dele, né? Então, e que ele faz aquilo já há bastante tempo, desde da sua juventude. Então veja só que Jesus fica só olhando aquele moço ali, né, se compadece dele, né, porque não bastava para Jesus Cristo a pessoa ser religiosa, né, a pessoa cumprir com as obrigações religiosas, conhecer a Bíblia, dar o dízimo e ir aos cultos, né, se faltar alguma coisa, né? Então veja só que ele queria seguir Jesus Cristo, mas para seguir Jesus Cristo não basta apenas ser religioso, né? Então veja só que Jesus Cristo conhece os pensamentos, conhecia o pensamento daquele homem e também conhece os nossos pensamentos, né? Sabe o que falta para nós herdarmos a vida eterna. Então, veja só que para aquele homem faltava algo. Isso lá Jesus Cristo é que sabia, né? Ninguém, os seus amigos, naturalmente, sabia que ele era uma pessoa religiosa, né? Que cumpria a lei, mas tinha algo ali que não agradava a Deus, né? A Cristo. Então, Jesus Cristo conhece a avareza que ele tinha, que era uma pessoa rica, mas que não fazia o bem, não fazia caridade, só queria guardar tesouros aqui na terra, né? Então, Jesus Cristo já viu isso como um empecilho para seguir a Cristo, né? Nós não devemos nos apegar às coisas materiais. Então, veja só que aquele homem tinha algo que deveria ser se desligar, né? E nós agora, como participantes agora do reino de Deus, né? Queremos permanecer no reino de Deus. O que falta em nós, né? Cada um tem o seu empecilho, né? Cristo sabe e cada um de nós sabemos também qual é o problema que nos impede de herdar a vida eterna, né? Então veja só, aquele homem era a avareza, ele era rico, mas não queria se desligar dessa riqueza, né? Tanto que ele foi embora triste, não aceitou aquilo que Jesus Cristo tinha falado, para que ele vendesse tudo, desse aos pobres, aí sim você me segue. Mas ele não fez isso e foi embora. Então, não pense que Jesus Cristo falou: não vai embora não, pode ficar, pode me seguir. Não, Jesus Cristo não impede ninguém, não força ninguém a segui-lo. Então, eu não sei qual é o problema que está te afligindo também, que está te impedindo de ter essa plenitude de seguir a Cristo, né? Você que é uma pessoa, que é um crente, que é uma pessoa
extremamente religiosa, que aceitou Jesus Cristo, mas alguma coisa ainda te falta. Alguma coisa ainda falta, né? Conforme Jesus Cristo fala para aquele homem, né? No versículo 21, e Jesus Cristo fitando-o, olha, aquele homem se compadece, né? Fitando-o, o amou e disse, né? Se compadeceu mesmo. Deus não tem pena de ninguém, né? Mas ele se compadeceu, ou seja, sentir a dor do próximo, né? E disse, só uma coisa te falta. Veja só que Jesus Cristo conheceu os pensamentos, conhecia aquele pecado daquele homem, né? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro nos céus, né? E você, e eu, né? Qual é o nosso empecilho que está nos impedindo? Que Deus sabe, Deus conhece, e nós também sabemos qual é o nosso impedimento, o nosso erro, o nosso pecado, tá? Então devemos nos desvencilhar desse impedimento que está nos impedindo para seguir Cristo plenamente. Não sei se pode ser, no teu caso aí, a avareza está se apegando demais ao dinheiro, não ajuda as pessoas, né? Faz qualquer coisa pelo dinheiro, né? Então, isso não agrada a Deus. Ou, não sei se é algum vício, o cigarro, ou quem sabe coisas piores, né? Que você deve abandonar, né? Para poder seguir a Cristo, para ter a vida eterna. Não sei se é algum tipo de bebida alcoólica que também nos separa de Deus, né? O álcool, que é tão nocivo para o nosso organismo, nocivo para a família, para a sociedade. O cigarro, que é a principal causa de câncer no nosso organismo também. Isso aí também é um empecilho, porque você está agredindo o teu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não sei qual é também o teu pecado, se é o adultério, se é a idolatria. Alguma coisa te falta, alguma coisa falta em todo ser humano, porque não tem um ser humano perfeito e bom só Deus, né? Inclusive eu também tenho os meus defeitos, mas nós que temos agora os nossos defeitos, né? Não sei qual é o teu defeito, se é a falta de perdão, se é alguém que você precisa perdoar e ainda não conseguiu tirar essa mágoa, talvez esse seja um impedimento. Então, isso aí, vai pedindo ajuda a Deus, que Ele vai te tirar. Seja qual for o teu problema, qual for o teu pecado que está te impedindo de ter a vida eterna, de seguir a Jesus Cristo, peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar, e você vai ver que ao se desvencilhar desse pecado, ao se desligar desse impedimento, você vai ver que vai ficar mais leve e mais solto para seguir a Cristo e herdar a vida eterna, conforme exatamente nessa leitura que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 21, tá? Então, você e Cristo sabem qual é o problema. Cristo conhece, você também sabe qual é o problema que está te impedindo de seguir a Cristo. Então, se nós tirarmos isso de nós mesmos, nós teremos então um tesouro no céu, né? Um tesouro no céu para herdarmos a vida eterna e termos a paz que o mundo não nos dá. Então, que Deus te abençoe e nos proteja de todo mal, físico e espiritual, em nome de Jesus. Amém.